Olá, Igreja Avivada de Cristo Jesus. Igreja viva, pois o Espírito da vida habita em vocês. E se vocês crêem nisso, a sua vida é uma bênção. Por onde você passar, a vida vai prosperar. Por onde você passar, as bênçãos de Deus vai te acompanhar, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre o que é o pecado original. Você já se perguntou por que toda a humanidade pecou? Porque todos nós nascemos com um pecado original ou com um pecado que entrou na natureza adâmica e nos acompanha? Pois é, então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é esse pecado original. Qual é o pecado que nós já nascemos com ele, mesmo sem termos cometido nenhum pecado até então. Mas todos estão debaixo da maldição do pecado. Ao nascer neste mundo, já é pecador. Por isso precisamos de Cristo Jesus para sermos limpos, purificados e salvos. Se você ainda não tem Cristo Jesus, clame, confesse a Ele e entregue sua vida a Ele, para que os seus pecados sejam limpos, remidos, lavados e você seja uma nova criatura. Então vamos iniciar nosso estudo ali no princípio da criação para entendermos o que é o pecado original. Deus, quando Ele está chamando a existência todas as coisas, quando Ele está criando todas as coisas no seu período ali, Ele vai chamando a existência. E Ele vai determinando, no fim da criação de cada dia, a sua avaliação. No primeiro dia, Deus chama a existência a luz. Ele faz a separação da luz das trevas e no fim Ele avalia e diz, viu que ficou bom. Então, quando ele faz sua obra, ele observa, analisa e chega a um veredito. Agora sim, está bom. No segundo dia, Deus ele vai fazer a separação das águas. As águas de baixo, as águas de cima, chama a água de cima de firmamento, as de baixo mares. E no fim do dia, Deus viu que a sua obra ficou boa. No terceiro dia, ele chama a porção seca, chama de terra. E no fim do dia, ele viu que ficou bom. No quarto dia, Deus, ele começa a chamar os luminares, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, né, que a gente viu se refletir na luz de estrelas, né? E no fim do dia ele viu que ficou bom. Já no quinto dia ele começa a dar vida aos seres marítimos, né? Aqueles que vivem na água e as aves dos céus. No fim do dia ele viu que ficou bom. No sexto dia ele dá vida à terra seca. Ele faz brotar plantas, animais e todas as coisas que vivem sobre a terra. E ele também faz uma avaliação e viu que ficou bom. E no fim total de toda a sua obra, e viu Deus que tudo era bom. Então tudo que Deus faz é bom. Por isso o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2, não há pecado, porque tudo é bom. Mas ali no jardim, Deus, ele coloca uma árvore do bem e do mal. E coloca também a árvore da vida. Por que eu quero enfatizar essa árvore do bem e do mal? Para você entender que é muito importante analisarmos para entender o pecado original. A árvore do bem e do mal é a árvore que traria para nós a natureza modificada do bom. Porque quando Deus fez Adão, ele fez com a natureza boa, ele fez com a natureza perfeita, plena, mas aquele fruto ele continha o mal. Até então não havia existido mal. A natureza do mal, ela vem para que nós fôssemos corrompidos através do pecado. Então o pecado original ali, a gente podemos observar, está dentro desse fruto do bem e do mal. Por que ele contém também o bem? Né? Muitos acreditam que o bem e o mal não pode deixar de existir, porque eles criam equilíbrio, mas o bem e o mal foi colocado por Deus para que houvesse equilíbrio exatamente. Mas se eu tirar todo o bem de um ser, ele vai deixar de existir. Porque tudo que ele fará vai levar a sua própria destruição. Mas se eu tirar todo o mal de um ser, cada dia ele vai se tornar melhor. Porque tudo que ele faz vai ser bom. Ele não fará nada que vai destruir nem a ele e nem o
meio que ele vive, porque ele só sabe fazer o bom. Então o bem não precisa do mal para existir, mas o mal precisa do bem, caso contrário ele se destrói a si mesmo. Então ali, Deus sabendo e tendo os planos de todas as coisas, porque Deus ele conhece o começo e o fim de todas as coisas, por isso a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, né? E diz mais que aqueles que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então ele vai descrevendo que ele sabe todas as coisas. Ele sabia que o adversário, Satanás, iria corromper o coração dos homens e esses levaria a maldade para si. Porque o pai da maldade é Satanás. E o objetivo dele é tornar tudo mal, tudo oposto ao bem. Então, Deus, ele vai descrevendo para nós a importância de nós lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa que é o mal. Vamos ler alguns versículos para afirmar essas palavras, porque tudo que falamos pode ter mentira, mas a palavra de Deus é a verdade. Vamos iniciar o texto do livro de Gênesis, capítulo 8, né, no verso 24 e 25. O Espírito de Deus nos abre nossa mente, nos capacita e nos orienta. Vamos pedir ao Pai o Espírito da vida e da sabedoria. Pai, grande e poderoso Deus de toda eternidade, te pedimos o teu Espírito de sabedoria. Abre nossas mentes, ouvidos, corações para obter o conhecimento verdadeiro. Tira de nós tudo aquilo que não é bom e traga a bondade sobre nós. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 21. Eu falei 24, mas vamos ler a partir do 21 para termos um melhor entendimento. Sentiu o Senhor o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa dos homens, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todos os viventes como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dias e noite. Deus, ele está afirmando que o homem já nasce com a natureza má, que não adianta ele destruir o homem sem um plano de salvação. Ele afirma que ele não mais destruirá, mas ele suportará até que ele viesse a este mundo e derramasse o seu sangue e restaurasse. Então nós já nascemos com a natureza má do pecado original, aquele pecado que foi decretado ali para Adão para não tocar no fruto do bem e do mal, porque no dia que ele tocasse certamente morreria. E a maldade é que nos mata. E o salário do pecado é a morte. Porque quanto mais caminhamos para o caminho do mal, por isso que o fruto é do bem e do mal, quanto mais caminhamos para o mal, mais caminhamos para a destruição. Porque o mal só vai trazer destruição em nossas vidas. Temos que ter essa consciência, temos que ter dentro de nós essa sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito mais claro no livro de Romanos, no capítulo 8. Vamos ler lá para entendermos. Romanos, capítulo 8, verso 14 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo ele vem trazendo para nós, quando ele escreve essa carta maravilhosa, que ele compreendeu a natureza do pecado original. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sobre o pecado. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na natureza da carne, não habita bem algum.
com efeito o que quero, o bem estar em mim, mas o efetuá-lo não está. Aqui ele deixa bem claro nesse verso 18 que o bem que ele quer, ou seja, a natureza de Deus que é o bem, e tudo que ele fez é bom, não habita em nós, porque uma vez que o pecado da maldade entrou, não conseguimos mais praticar o bem. Precisamos de um intermediário. Verso 19: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, porque nós somos escravos do pecado original, que é a maldade. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aqui ele está afirmando que é impossível sermos livres do pecado que habita em nós. Por isso Cristo Jesus, ele fala no livro de João capítulo 8, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho sim. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então precisamos de Cristo para libertarmos desse pecado original que é o mal, para sermos um pouco melhor a cada dia, né? Verso 21: acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, ou seja, no homem espiritual. O homem interior é o homem que vem de Deus, o espírito que nos leva a adorar a Deus. Mas a natureza carnal, que essa vem da alma, essa deseja o mal, deseja as coisas terrenas, pois ela é terrena. Mas vejo nos meus ombros outra lei, querendo contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Mais uma vez ele está afirmando que é impossível nós vencemos o pecado dentro de nós. Por isso precisamos de Cristo Jesus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que o corpo dessa morte? Porque o salário do pecado traz a morte. A maldade traz a destruição de todas as coisas. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne o pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Porque eu já nasci em pecado. A maldade, o pecado do mal está dentro de mim. Mas a bênção da salvação, o amor de Deus, que é Cristo Jesus, por isso que ele fala lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a bondade, o bem que Deus fez, está intercedendo por mim, porque eu nasci na natureza pecaminosa e nada posso fazer para me libertar. Eu sempre serei mal. Por isso um jovem rico chega perto de Jesus e ele fala: meu bom mestre. Olha a resposta de Jesus para ele: bom é somente Deus que está nos céus, porque todos nós nascemos com a natureza má. E em Cristo Jesus somos libertos, remidos, lavados para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Que esses vídeos falem em seu coração, através do Espírito de Deus. Aviva a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja uma bênção. Seja uma pessoa usada pelo Espírito de Deus para trazer amor, alento, paz aos corações sedentos. Que Deus continue transformando sua vida. Curte nossos vídeos, compartilhe. Fale dele para os seus amigos. Comente. Não tenha vergonha do nome de Cristo. E ele também não vai envergonhar de dizer sobre você diante do Pai. Seja uma luz.